E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar de Corinthians, né? O Corinthians que vem numa semana, uma sequência de 10 dias bem ruins, né? Dentro e fora de campo. Dentro de campo, perde do Fluminense, né? Caindo a invencibilidade pós-Copa América num jogo horroroso, uma atuação horrorosa e que ainda vem com uma falha gritante do Cássio. Depois perde de Independiente Del Valle jogando em casa na semifinal da Sul-Americana, jogando mal. Independiente Del Valle mereceu ganhar por 2-0. Fora de campo, aquelas notícias lá, né? A dívida da construção da arena, depois multa por atraso por atraso no pagamento das parcelas da arena. Daí o artista plástico que fez a estátua do Sócrates ameaçou entrar na justiça por uso indevido da estátua que foi emprestada ao Corinthians, e até a empresa que faz manutenção da arena cobrando por atraso no pagamento de serviços ali no ano passado. Então, tudo isso se misturando aí nos dias bem atribulados, e no final das contas, esses assuntos não são completamente dissociados. O problema dentro de campo não é completamente dissociado do problema fora de campo. Bom, dentro de campo, acho que a torcida no momento, o alvo principal é o Carille. É um técnico que a torcida gosta, ainda tem crédito, mas já cresce uma impaciência com o time. E cresce a quantidade de gente que vê na atuação do Carille a principal responsabilidade por essa falta de futebol, né? O time no ano inteiro tem jogado por soluços, né? Então fica naquele rame-rame do Corinthians lá de a defesa que toma pouco gol, o ataque que faz pouco gol também porque não é criativo, mas isso garante umas vitórias de 1-0, derrotinha por 1-0, uns empatezinhos, um monte de empatezinho ali no meio, e daí de repente tem um soluço ali, e daí o time de repente se acerta, faz 3, 4 jogos bons, e depois volta para aquele marasmo, e depois tem mais um soluço, volta para o marasmo. O time está assim a temporada inteira. No final das contas, isso até ajudou o Corinthians a conquistar uma vaga na semifinal da Sul-Americana, conquistar o Campeonato Paulista e conquistar um lugar na briga por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse primeiro turno. Então, até ajudou o Corinthians a conseguir algumas coisas. Na Copa do Brasil não foi tão bem assim, não foi tanto assim, mas no geral em campo tem sido suficiente para ter os resultados. Mas a torcida já está cobrando futebol, né? O futebol está ruim, o futebol não está convincente, o time não se encontra. E quando parece que encontra o jogo, a coisa começa a se encaixar, as figuras que são importantes nesse encaixe começam a cair também, né? Então, ou seja, o encaixe não é muito sustentável. Esse encaixe depende de algumas figuras que, quando elas caem de rendimento ou se contundem, o time não consegue manter. Então não é uma coisa geral do time. E, de fato, isso pode cair um pouco na conta do Carille. Eu acho o Carille, no geral, um bom técnico, mas esse trabalho que ele vem fazendo no Corinthians nessa segunda passagem está muito inferior ao da primeira, né? Na primeira passagem ele pega um time com pouco investimento e acaba acertando, conseguiu uns atalhos ali, deu sorte de que o Jô foi contratado de graça assim, sem pagamento de multa, né, nada, né, só o salário, e o Jô voltou muito bem, mas também teve mérito de botar o Maicon no jogo, o Guilherme Arana, e o time andou. Neste ano não. E ele teve mérito também em 2018, né, quando perde o Jô, e daí ele vê que não tinha nenhum atacante de verdade, ele começa a montar o time sem atacante, com 4 meias ofensivos, e o time é campeão paulista desse jeito. Mas esse ano não está encontrando. Ele já tentou várias formações, já tentou vários jogadores, e não está encaixando. Alguns jogadores estão jogando com um nível claramente abaixo do que a gente sabe que eles podem apresentar, como, por exemplo, o Ramiro, como o Bozelli. E então a coisa não anda. O Jadson não consegue voltar para o jogo nunca, e o Pedrinho demorou para pegar, o Matheus Vital também, e o Corinthians está todo meio travado, né, no ano, e não acha o jeito de jogar, e ficou viciado na falta de um camisa 10, não conseguiu encontrar soluções táticas que façam com que essa função do 10 seja menos importante. Então eu não consigo contornar, né, a ausência desse 10, e acho que o Carille pode ser responsabilizado por isso sim. Ele não está conseguindo encontrar soluções.
o time mudou e, sei lá, de repente o perfil do jogador ou as ideias que de repente ele ainda está perseguindo algumas ideias que deram certo em 2017 e 2018 e elas não estão funcionando agora, e nisso ele não está conseguindo fazer com que outras ideias funcionem, e ele até tenta, né? Às vezes ele tira volante e bota atacante, tira volante e bota meio ofensivo, tenta montar um time com um volante só, mas a coisa não deslancha. Eu acho que talvez até seja o caso do Corinthians pensar numa mudança de estilo de montagem no geral, assim. De repente essa escola Corinthians ali, que já vem de alguns anos, de repente pode dar uma mudada aí, porque talvez o Corinthians tenha que mudar o desempenho. Como até falei num outro vídeo recente, o nível do futebol brasileiro eu acho que melhorou nesse ano. Posso estar sendo otimista, mas não, quer dizer, o nível melhorou. Eu acho que isso é o início de um processo de melhora consistente. Talvez seja só um fogo momentâneo, mas eu acho que o nível melhorou. Então certas soluções que davam certo até ano retrasado, no passado, esse ano não estão dando, porque tem mais times jogando um futebol mais elaborado. Então isso eleva o nível e faz com que todo mundo tenha que encontrar novas soluções, e o Carille pode estar apanhando um pouco disso, tá? Então acho que isso a gente não pode ignorar. Agora tem um problema estrutural do Corinthians, e que eu acho que isso também está por trás desses problemas que o Carille vem enfrentando, que o Corinthians muda muito o time, o Corinthians desfaz muito o elenco. O São Paulo tem fama de ficar vendendo muitos garotos, né? O São Paulo do Leco fica toda hora vendendo jogador, mas o Corinthians também se desfaz muito do seu elenco, e por valores módicos até, né? Então eu já até brinquei com o Nicola no bate-bola lá da ESPN, que 6 milhões você leva qualquer um do Corinthians, porque é impressionante, né? A quantidade de jogador que sai do Corinthians por valores como 4, 6 milhões de euros, que não são valores altos. O Maicon saiu assim, o Balbuena saiu assim, né? Então o Rodriguinho. Então o Corinthians vende com muita facilidade o seu elenco. E por que isso acontece? E daí a gente vai para o problema fora de campo, né? O Corinthians fora de campo, eu até acho que tem uma boa gestão do futebol, mas não tem uma boa gestão, assim, uma boa gestão do futebol. Por exemplo, o futebol tem uma linha de trabalho estável, que vem funcionando já há vários anos, e por isso consegue até manter o time competitivo com alguma frequência, e até conquista títulos aí na última década, conquistou títulos em vários momentos com várias formações diferentes. Mas fora de campo, do ponto de vista da gestão do clube, da instituição, a coisa ainda parece bem bagunçada. O Corinthians tem muitas dívidas e parece não fazer nada para que isso fique um pouquinho mais organizado, tá? O Corinthians, por exemplo, as dívidas gerais do Corinthians, tirando a construção do estádio, tá? Tirando a construção do estádio, e eu tô falando tirando a construção do estádio porque no balanço o Corinthians tira, tá? Então a dívida que o Corinthians assume ter é muito parecida com a dívida do Flamengo. O tamanho geral, o montante da dívida é igual ao do Flamengo. Mas qual que é a diferença aí? A diferença é que a dívida do Flamengo estava lá no alto e está baixando, tá? Então ela chegou no patamar aqui que o Corinthians chegou, só que o Corinthians estava aqui embaixo e foi subindo. Ou seja, a dívida do Corinthians está subindo. O Corinthians tem um sistema de trabalho, ele opera num sistema em que aumenta a sua dívida, ou seja, no vermelho. O Flamengo já está operando no azul. E qual é a diferença disso? Bom, primeiro que assim, você tem dívidas, você resolve as dívidas mais rápidas, você resolve e se livra delas. E as dívidas que são mais urgentes. E as dívidas que são mais longas, você financia, você negocia e você acerta como vai ser feito o pagamento. E se você estiver pagando essas dívidas, essas parcelas que estão negociadas, não tem problema se a dívida é grande. O que está sobrando dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele. Já está tudo acertado com os credores. É isso que o Flamengo tem feito desde a época do Bandeira, que foi o grande mérito dele. Ele chegou e falou: vou sucatear o elenco, o time vai ficar meia boca por um tempo, mas vamos ter que acertar essas contas, senão o Flamengo vai abrir falência, não vai ter jeito. E a coisa começou a funcionar, né? Realmente o Flamengo teve um período de seca aí, até ganhou uma Copa do Brasil, mas em geral não teve bons times. Mas a coisa começou, daí começou, e aquele dinheiro que estava sendo gasto na dívida, de repente começou a sobrar. As dívidas mais emergenciais você tinha que pagar na hora, então sobrava menos. Quando elas foram mais equacionadas e viraram suas dívidas mais longas, a coisa começou a sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, você começa a contratar jogador, aí contrata o Guerreiro, contrata o Diego, contrata Diego Alves, contrata Felipe Luiz, Rodrigo Caio, vai contratando. E o Flamengo montou o time que ia até ainda paga o salário do Jorge Jesus, que é bem caro. O Corinthians, não. O Corinthians parece que
parece que a diretoria do Corinthians gosta do choque, gosta do confronto, gosta de faísca, né? Ela parece que deixa a coisa rolar. Então, por exemplo, tem muita dívida, muita rebarba de dívida do Corinthians, que a diretoria do Corinthians vai deixando rolar, até que de repente o credor fica de saco cheio e vai lá e pum, processa, ou então penhora algum bem do Corinthians, como o Parque São Jorge, ou a taça do Mundial, aquelas coisas, né? E espalha para a imprensa. Por que o credor faz isso? Porque ele percebe que o Corinthians está com uma pilha lá de dívidas para resolver, o Corinthians não senta em cima delas, e o Corinthians não está resolvendo. Ele percebe, bom, o cara está com uma pilha de dívida, ele falou que não vai resolver a minha enquanto não resolver as outras, só que ele não resolve as outras, então eu nunca vou receber o que eu tenho que receber. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer barulho, né? O que esse credor, o fornecedor de marmita, fornecedor de sei lá o que esses caras vão fazer com o Parque São Jorge, ou o que eles vão fazer com uma taça do Mundial? Não vai fazer nada, mas isso faz um barulho, isso obriga o Corinthians a pegar aquela dívida que está embaixo da pilha, botar em cima da pilha e resolver logo, né? Porque o Corinthians já não toma a dianteira e tenta resolver. Até porque, por exemplo, no caso do prestador de serviço da arena e da manutenção, no caso do artista plástico lá da estátua do Sócrates, os dois alegaram que entraram em contato com o Corinthians para tentar negociar. E nem que seja para a diretoria do Corinthians chegar e falar, olha, é o seguinte, meu caro, você está cobrando isso aqui. No contrato que a gente tem, está dizendo que isso aqui já está pago. Isso aqui, esse pagamento que eu fiz, inclui aquele outro serviço. Então você não tem o que cobrar de mim. Se você vier reclamar, eu vou contra-atacar. Ou então fala, não, de fato a gente tem uma dívida, vamos negociar? Como que você quer que a gente resolva? O Corinthians não faz isso. Então todo mundo fala, eu tento falar e ninguém me responde. Então acaba estourando. O caso da Arena Corinthians, que o Corinthians aí veio aí a cobrança da Caixa ali cobrando tudo de uma vez. Porque na verdade é um procedimento comum, né? Você tem uma dívida grande e você negocia essa dívida. Então, digamos que eu tenha uma dívida, por exemplo, de 10 mil reais. Faço uma dívida de 10 mil reais e eu acerto lá que eu vou pagar em parcelas de 500, em 20 parcelas de 500 reais. 500 reais todo mês. Daí eu vou pagando 500 reais todo mês ali. Só que depois na terceira parcela eu não pago. Na quarta parcela eu não pago. Daí o meu credor vai chegar e falar, ó, eu acertei com você que você fosse pagar 500 reais por mês. E por causa disso eu não estava cobrando juros aqui da sua dívida. Você não está pagando, então eu não confio na sua palavra. Então me paga tudo de uma vez agora. Tudo que resta me paga de uma vez. É assim que funciona. E foi o que aconteceu no caso da cobrança da Arena. E depois a Caixa veio com uma multa pelo atraso na parcela. O Corinthians atrasou parcela e reconhece que atrasou. Então poderia entrar em contato e falar, eu vou atrasar essa parcela por causa disso, aquilo. Desculpa, como é que a gente pode resolver esse problema? Né? Mas não. Deixou rolar e daí veio. Tem até uma questão de impostos que o Corinthians, isso daí é uma notícia já de anos atrás, que o Corinthians chegou a estar devendo imposto de renda, porque deixou de pagar e admitiu que não pagou por um período, isso na primeira gestão do André Sanches. Porque senão não teria dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Ok, pode até ser uma causa nobre. Pagar salário dos funcionários é uma causa nobre. Mas depois que a coisa se teve que atrasar o pagamento de imposto por causa disso, mas então chegasse e falasse, ó, atrasei no ano passado, vamos resolver agora esse ano, não quero deixar essa pendência crescer. Não, ficou uns anos assim, até que veio a cobrança. O Corinthians negociou essa dívida, está sendo pago, pelo menos em teoria está sendo pago. Mas deixou estourar. E essa diretoria do Corinthians, essa gestão do Corinthians, daí estou falando desde a época do primeiro mandato do André Sanches, gosta de deixar as coisas explodirem. E daí o que acontece quando essas coisas explodem? Tem que arranjar dinheiro rápido para pagar, porque salário de jogador que tá ali perigando a não pagar. Porque como o Corinthians não tem a renda dos jogos, porque a renda fica reservada para o fundo que vai pagar a construção da arena, o Corinthians não tem essa renda, que é um dinheiro que vai entrando todo mês, né, que pode ajudar no fluxo de caixa. O Corinthians fica sem fluxo de caixa, ou fica com fluxo de caixa prejudicado. Daí vai precisar de dinheiro rápido. Como é que você faz dinheiro rápido? Vende jogador. Só que quando você não tem muito poder de barganha,
Quando você precisa do dinheiro rápido, você não vai ficar negociando. O sujeito lá, o clube lá da China, ou de sei lá onde, falou, eu quero pagar 6 milhões no cara. Ah, mas ele vale 10. Ó, você quer dinheiro agora? Eu te pago 6. Se você quer 10, vai procurar outro clube. Ah, tudo bem, se você achar, parabéns, mas você não precisa de dinheiro agora. Até se achar outro clube, de repente você não consegue. Esse dinheiro, 10 reais, 10 milhões não adianta mais. Aí tá bom, aceita 6. O Corinthians perde poder de barganha. Por isso, por exemplo, que o Palmeiras e o Flamengo vendem poucos jogadores e quando vende muito bem. O Paquetá saiu por um bom dinheiro, o Vinícius Júnior saiu por um bom dinheiro, o Gabriel Jesus saiu por um bom dinheiro. Por quê? Porque o clube segura, porque o clube fala, eu não tô morrendo aqui. O Grêmio também, que está fazendo uma boa gestão, não tem todo aquele poder de aquisitivo lá do Flamengo e do Palmeiras, por diversas questões que a gente já sabe muito bem quais são. O Grêmio segurou o Cebolinha e segurou o Luan. Por quê? O Grêmio fala, eu não tô desesperado. Eu acho que esse cara vale X. Se você não quer pagar X, tudo bem. Eu não tô precisando desse dinheiro emergencialmente aqui. Eu tô pagando os meus salários aqui e tá tudo tranquilo. Né? O Corinthians não tá nisso. O Corinthians ainda fica com essas dívidas aparecendo, que são dívidas constrangedoras. São dívidas que constrangem a instituição e, por exemplo, atrapalha muito na hora do Corinthians buscar um naming right para a Arena. Porque quem é que vai querer comprar o patrocínio, vai botar o seu nome na Arena, correndo o risco de a Arena aparecer no noticiário falando que a Arena, a empresa X, tá devendo dinheiro, o Corinthians sem dívida por causa disso. O patrocinador vai querer ter certeza que não vai ter, vão cuidar bem do nome dele, né? E isso, essa diretoria do Corinthians parece não se preocupar muito, ela deixa a coisa explodir para depois resolver. Então, por isso, o Corinthians também se desfaz muito do elenco. E isso não dá continuidade, isso atrapalha também as questões fora de campo. O time que o Carille conseguiu montar em 2017, que foi campeão brasileiro, que de certa forma sobreviveu um pouco no primeiro semestre de 2018, no segundo semestre do ano passado já não existia mais. Esse ano é um time completamente diferente, montado do zero, quase do zero, vai. Então a base para o trabalho também zera muito, e você corre mais o risco de acontecer o que parece que está acontecendo esse ano, que o técnico não achou o jeito certo de montar o time com esse elenco. Então o Corinthians em geral até tem um sucesso surpreendente nesses 10 anos, considerando toda essa montagem e desmontagem de elencos, né? O Corinthians conseguiu ganhar o Brasileiro de 2011 com um time, que depois até foi a base do time que foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Daí ganha o de 2015 com um time bem diferente, e depois ganha o de 2017 com um time completamente diferente. Né? Então, assim, até uma capacidade notável de se manter competitivo. Agora, em algum momento a ficha vai ter que cair que para o Corinthians continuar sendo competitivo consistentemente no Brasil, considerando que a barra está subindo, considerando que Flamengo, Palmeiras, Grêmio, por causa da gestão fora de campo, e até alguns bons exemplos fora e dentro de campo ali, mesmo com menos dinheiro, mas o Santos, o Atlético Paranaense, a barra está subindo, e o Corinthians vai ter que essa receita talvez não funcione mais, o Corinthians vai ter que fazer alguma coisa. A folha salarial do Corinthians está na casa de 13 milhões de reais por mês, segundo o colega Jorge Nicola da ESPN. Com 8 milhões, por exemplo, o Corinthians pode montar um time muito competitivo. Fazer um campeonato brasileiro muito decente com 8 milhões de reais por mês de folha salarial é maior que a folha salarial do campeão da Copa do Brasil, que é o Atlético Paranaense, que também é o campeão da Sul-Americana, um torneio que talvez o Corinthians não vença esse ano, e estava apostando bastante nisso. Se fizer isso, o Corinthians estaria economizando 5 milhões de reais por mês em relação ao que gasta hoje. Com 5 milhões de reais por mês, você resolve todas essas dívidas pequenininhas aí de fornecimento de estátua, de marmita, do sei lá o que. Resolve essas dívidas. Você consegue adiantar pagamentos de outras dívidas que ainda estão adormecidas e estão prontas para estourar. Você resolve esses problemas. E de repente até se sobra um pouquinho lá para botar um pouquinho mais no fundo lá dos pagamentos da parcela do estádio. Né? Mas o Corinthians parece que resiste em fazer isso. O Corinthians continua tendo essa receita de vender o jogador, remontar o time, mas talvez não dê mais certo, talvez tenha que mudar um pouco, talvez tenha que
cortar um pouco na carne, talvez tenha que sofrer um pouquinho, né? E olha, se você baixar de 13 milhões para 8 milhões por mês a folha salarial, você consegue ser competitivo ainda. Você não vai ter o time estrelado que o Flamengo tem ou que o Palmeiras tem, mas você consegue montar um time muito bom para brigar. E se você ainda fizer um trabalho bom, e olha aqui, em relação ao planejamento do dia a dia de trabalho lá, tudo, até o Corinthians consegue um sucesso ali. Então, assim, pode até continuar brigando. O time de 2017 era bem mais barato que isso e brigou. Então, o Corinthians precisa perceber que a ficha está caindo e tem que mudar dentro e fora de campo. E as duas coisas têm muito a ver uma com a outra. Tá? Mas é isso. E dentro de campo talvez tenha que perceber que aquela receitinha lá que vem funcionando desde 2009 talvez tenha que mudar, né? O futebol brasileiro talvez esteja dando passos para aceitar que é hora de ter um futebol mais moderno, mais ousado, um pouco mais ofensivo. O mundo do futebol hoje é assim. O Brasil estava para trás nesse processo e agora chegou. Tá chegando, pelo menos. Parece que tá chegando. Então talvez o Corinthians tenha que mudar um pouquinho isso também, tá? Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá um... Se inscreva no canal, clica no sininho se gostaram também e comente aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Um abraço e até mais.